Olá, estou passando aqui para desejar a você uma semana abençoada, agradecer pessoas que têm assistido o vídeo, compartilhe esse vídeo é muito forte para a sua vida. Por que a sua vida não está fluindo? O sofrimento não foi feito para o homem. Hoje eu quero falar sobre por que o sofrimento vem na nossa vida. O homem não suporta sofrer, ser humano não foi criado para sofrer. Mas deixa eu te dizer uma coisa, 90% daquilo que nós sofremos, o homem sofre porque tudo aquilo que ele plantou, ele colhe na sua vida. Deus então não quer que o homem plante, não é porque ele vai quebrar princípios, não é porque ele vai burlar a lei de Deus, não é porque ele vai infringir aquilo que Deus disse para que o homem não faça, mas é porque o homem se machuca. Por exemplo, o pai e a mãe estão vendo o seu filhinho mexer numa tomada. A primeira providência deles, a mãe chega e repreende o filho. Depois ele vai novamente tentar fazer mexer na tomada, o pai vai e repreende o filho. Então na terceira vez, eles tomam providência, batem na bunda do seu filho, porque eles sabem que vale mais um tapa na bunda deles do que o sofrimento de um choque. O sofrimento do choque é muito maior. Eles batem na bunda do filho porque tem raiva do filho? Não, eles batem na bunda do filho porque não amam o filho, não, porque amam o filho, é por isso que eles corrigem o filho. Então eu quero te falar aqui de um Deus que é amor, de um Deus que é completamente apaixonado por você e de um Deus que não quer que você se machuque, que você pare de se machucar porque você está não quebrando só as leis, regras que ele estabeleceu, mas você está se destruindo porque todo pecado traz consequências. Vejam pessoas que pulam pelo adultério. Hoje o adultério tem sido comum no mundo, mas você vê vidas sendo destruídas, filhos destruídos, a morte de relacionamentos entre pessoas. Quando eu digo morte, porque já não há mais relacionamento entre pais e filhos, isso tudo vem destruindo pessoas. Deus não quer que você peque, porque todo pecado vai gerar consequências. Tudo que o homem planta, ele colhe. E aqui algumas mentiras de Satanás. A primeira delas que eu quero falar para você é sobre consequências. O pecado gera consequências. E uma das coisas que nós temos que entender é que nós não podemos escolher as consequências. Nós sempre achamos assim, se eu fizer aquilo, eu já sei na onde vai dar. Não, as consequências você sempre paga muito mais caro por aquilo que você plantou na sua vida. Se você planta, por exemplo, uma semente de milho, você vai colher pelo menos 500 sementes de milhos numa espiga. Então, talvez você diga assim, por que tantas consequências? Porque você não está disposto, você não está preparado, ou talvez você imaginou que você iria calcular, que você pode calcular as consequências da sua vida, não calcula. Então Deus não odeia você quando você peca, Deus não odeia você, Deus não quer destruir você quando você erra, não é isso. Deus não quer, porque Deus é pai, e todo pai não quer ver seu filho em sofrimento, todo pai não quer ver o seu filho machucado, não quer ver seu filho destruído, seu filho ferido. Olha você sofrendo porque você pegou ou enganou alguém de uma empresa e agora você está sofrendo porque perdeu um emprego que era maravilhoso na sua vida, ou você está sofrendo porque Deus tinha coisas para a sua vida e Deus não pode fazer porque o pecado gera consequências e essas consequências têm vindo na sua vida trazendo destruição. Você diz, por que eu não saio do lugar? Consequências, o buraco abriu sobre a sua vida. Só estou querendo dizer para você que Deus não quer que você erre porque você pode ser seriamente destruído. Você não pode escolher as consequências como Satanás diz. Talvez você diz, eu vou pagar isso e o preço pode ser muito caro. Quantas pessoas chantageadas por causa do pecado, quantas pessoas pressionadas por causa do que erraram, quantas pessoas roubaram no serviço, roubaram uma, roubaram duas, roubaram 3 pessoas e as consequências que você não pode escolher foram que essas pessoas acabaram numa prisão, detidas, sua família toda envergonhada por causa dessa pessoa. Sansão é um exemplo para nós. A hora que Sansão estava com Dalila, uma mulher que ele não poderia se envolver, Deus diz, não se envolva com um povo estranho, e essa mulher estava com ele, Satanás escondeu que seus olhos seriam vazados, Satanás escondeu deles as consequências. Sansão nunca imaginou que seria escravo, que seus olhos seriam vazados. Quantos homens e mulheres preciosos que foram então sendo iludidos por um pecado e nessa ilusão não sabiam que o pecado, o salário dele é a morte, você vai receber o salário dele, abandone esse salário que traz consequências para a sua vida. E essa pessoa então que estava ali no momento de prazer foi exposta por muitas pessoas e hoje morrem de vergonha, estão destruídas, com a sua família acabada porque o pecado
traz destruição. Ou o salário do pecado tem sido a morte de uma consciência. Você já reparou que a segunda mentira, ela é sempre mais fácil de falar do que a primeira? Tem consequências sobre isso. Nós poderíamos também listar a morte da fé. A fé, porque a fé e a falsidade não andam junto. A fé não anda junto. Nós não conseguimos mais confiar em Deus porque nós não vemos nossa vida andando. Nós vemos nossa vida afundando. É vida que não anda. Passa anos e anos, anos e anos e não percebemos que as consequências vêm sobre a nossa vida. Poderíamos listar muitos outros tipos de morte, por exemplo, da confiança. Quem vai confiar no mentiroso, num caloteiro? Quem vai dar credibilidade a um enganador, a um mentiroso, a um fraudador? Do respeito próprio, quem vai respeitar uma pessoa que sempre vive mentindo, que sempre vive fofocando, que sempre vive malediciando? Mas talvez o mais trágico o pecado pode ser, seria de seu testemunho pessoal. Quem vai conseguir conviver com uma pessoa que acabou com a sua vida por causa do salário do pecado? Nós sempre achamos que podemos parar com aquilo que estamos fazendo. Não, você não consegue parar. Às vezes essa pessoa, quando começa a fazer coisas erradas em seu emprego, na hora que eu quiser eu paro de roubar, eu paro de fazer isso, eu paro de enganar, eu paro de mentir, eu paro de fazer isso. Você não consegue parar. Você está fazendo no seu casamento, eu paro de fazer o que eu estou fazendo de errado no meu casamento. Você não consegue parar. Talvez você é envolvido pela fofoca e você não consegue parar de fofocar tudo que chega na sua vida. Além de ser fofoqueiro, você ainda aumenta. Você diz, eu vou parar com isso. Isso é uma mentira de Satanás. Você vai pecando e você diz assim, a hora que eu der, eu paro. Não, você não consegue parar. Só duas coisas podem fazer você parar. Ou Deus convencer que você está destruindo a sua vida, que tem consequências, ou as próprias consequências para você. Quantas vezes vi pessoas pararem numa cama, visitar pessoas no hospital numa cama e dizer assim, olha a consequência onde trouxe você aqui, para você refletir, voltar lá e fazer uma vida diferente. A oportunidade de pecar todos nós temos. A Bíblia diz que todos nós somos pecadores, mas eu não posso fazer o pecado uma prática da minha vida. Pecado tem que ser como um acidente, aconteceu, e eu tenho que pedir perdão a Deus e abandonar o pecado. Isso que eu devo fazer, mas não uma prática do pecado, porque existem pessoas que fazem do pecado uma prática de vida, por isso que vivem em constante derrota. Outra coisa, Satanás disse que você não pode sempre esconder o pecado. Um dos homens mais brilhantes do mundo se chama Jimmy Swaggart. Jimmy Swaggart tinha palavras poderosas, era transmitido por canais do mundo inteiro, mas um dia Jimmy Swaggart foi seduzido por uma mulher e foi levado a um motel. E pessoas descobriram isso. Anos depois, Jimmy Swaggart se levantou novamente. E hoje continua com palavras poderosas, mas toda vez que alguém vai referir sobre Jimmy Swaggart, alguém diz assim, hoje ele está de pé, mas ele cometeu aquele pecado. Ouça, aquilo que nós fazemos na nossa vida vai ficar sempre escrito na nossa história. Nós não vamos poder esconder aquilo que nós colocamos na nossa história. No final do mês, no final da semana, no final do dia, Satanás vai passar para te dar o pagamento. Está na hora de você parar de passar no guichê de Satanás. Está na hora de você assinar a folha de Deus e dizer, Deus, me livra desse pecado, porque ninguém nunca afogou enquanto nadava em direção a Deus. Fuja desse pecado. Você sabe que está destruindo a sua vida? Você sabe que está destruindo a sua família? Você sabe por que você não tem conseguido portas abertas sobre a sua vida? Porque o salário do pecado é a morte. As consequências têm vindo sobre a sua vida. Abandone isso rapidamente, antes que seja tarde, antes que você pare numa cama, antes que coisas aconteçam na sua vida. Não estou falando isso para que você sinta com medo ou algo assim, porque se o Espírito de Deus não te convencer, não sou eu que vou te convencer. Presta atenção, alguns estão enterrando o casamento, outros estão enterrando sua própria consciência. Lembra, você defendia coisas que hoje você é a favor. Isso é o pecado matando a sua consciência. Alguns têm enterrado a própria fé. Por que eu não consigo mais crer em Deus? Por que eu não vejo Deus fazendo na minha vida? Porque Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. E quando você está em pecado, você se separa de Deus. Deus não vai abençoar o seu engano, mas o homem não foi criado para o sofrimento. Queria fazer rapidamente uma oração para você. Deus, em nome de Jesus, abençoe essa pessoa e que ela tenha força, Deus, para abandonar esse pecado em nome de Jesus. Todos que estejam assistindo, Deus, que sejam abençoados em nome de Jesus.